Começa agora mais uma edição do Personalidade Condominial, o podcast que discute o mercado empresarial com foco na área condominial. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão e a experiência de quem conhece esse dia a dia. Personalidade Condominial. Apresentação, jornalista Lenilson Silva. Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, 16 de julho de 2021. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Condominial. Abrimos essa edição lembrando que o novo decreto do governo do estado flexibiliza um pouco mais o toque de recolher. Agora passa a vigorar apenas sexta e sábado, né? O horário não muda, inicia sempre às 22 horas e se encerra às 5 da manhã. A vacinação, por outro lado, para os casos de primeira dose, deve ser retomado a partir de hoje com a chegada de um novo lote de ampolas do imunizante. Quero aproveitar e disponibilizar o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, todo mundo já sabe, já conhece, mas síndicos, empresários, empreendedores, supervisores e supervisoras também, que tenham projetos inovadores, ações diferenciadas, que queiram divulgar em nosso programa, podem enviar e-mail para a nossa produção, que é personalidadecondominial@gmail.com. O programa de hoje ainda é a continuação das duas últimas edições com o professor Eduardo Gianetti. Ele traz nessa abordagem final um pouco mais sobre o valor do amanhã, com enfoque na maturidade, a forma que nos comportamos e as implicações do mundo empresarial. Tudo isso após os nossos patrocinadores. Quer revolucionar o seu estilo de vida? Quer mudar plenamente os seus hábitos? Matrix é tudo o que você precisa. A mais completa linha de equipamentos fitness para o seu condomínio. Tecnologia, sofisticação, alta performance. Fale agora com nossos consultores e leve Matrix para o seu condomínio. Logo a VL Piscinas apresenta uma belíssima promoção de móveis e produtos para a sua piscina. Enquanto a promoção não chega, aproveite a assessoria da VL para fazer a reforma ou a construção de sua piscina. Isso mesmo, a VL cuida de tudo para você, da reforma, construção, manutenção, e dos produtos também. Na VL é assim. Tudo que você precisa num só lugar. Produtos, serviços e manutenção. Sempre à sua disposição. Variedades, equipamentos e produtos de limpeza você encontra na Ponto Certo. Além de preço e qualidade. Preço competitivo. Na hora de fazer cotação, fale com Valdson. Agora, em se tratando de assessoria empresarial e condominial, você fala com a Contadata, que acaba de disponibilizar mais uma ferramenta para os seus condomínios. O aplicativo Com21, mais facilidade, mais comodidade para os clientes Contadata. De que forma você prefere aquecer a água de sua casa ou da sua empresa? Com aquecedor solar, elétrico ou a gás? Bom, quem decide é o cliente, mas quem executa é Rubenic, desenhando a melhor solução com instalação e manutenção para a sua central de aquecimento. A visita é uma cortesia e o orçamento também. É só ligar. Se você está com dificuldade de alugar o imóvel que você deseja, a Valor Imobiliária tem a solução. Na Valor você pode alugar sem fiador, sem caução e sem burocracia. A Valor tem o Credit Prime, o mais prático sistema de locação para não deixar você na mão. Conheça tudo sobre o Credit Prime na Valor Imobiliária. É só ligar. Muay Thai, Personal Fight, treinamento funcional. Que tal um acompanhamento especializado dentro do seu condomínio com a experiência internacional do professor Ademir Silva? Junte-se a nós e seja mais um Silva. Bom, meus amigos, eu acabei não mencionando, mas eu recebi alguns questionamentos de síndicos querendo saber um pouco mais sobre os equipamentos fitness da Matrix. Eu informei que a consultora responsável pela Matrix em Sergipe se chama Viviane Rocha. Embora o telefone dela seja de Salvador, mas ela atende normalmente Aracaju, Ela foi designada para promover a expansão da marca em Sergipe. Inclusive, eu mesmo fui convidado por Ícaro Lucena, representante master da marca Matrix no Nordeste,
para conhecer o padrão e a funcionalidade dos equipamentos. Todos impecáveis, portanto, vale a pena se implantar em qualquer condomínio que prima por conforto, tecnologia, qualidade, a marca Matrix. Bom, meus amigos, vamos acompanhar agora a terceira e última parte da abordagem do professor e economista Eduardo Gianetti. Deixa-me falar um pouco sobre maturidade. A maturidade é um período da vida em que, se tudo correr bem, há um serenamento daquela impulsividade juvenil. Um filósofo francês do século XVII, chamado La Rochefoucauld, dizia que a juventude é uma longa intoxicação, é a razão em estado febril. A maturidade é o momento em que passou a longa intoxicação, a ressaca. Um balanço de ganhos e perdas, você começa a fazer uma avaliação um pouco mais neutra de escolhas no tempo, sem aquela emergência, aquela impulsividade, aquela longa intoxicação da razão em estado febril, que hoje nós sabemos, na época do La Rochefoucauld não se sabia, tem uma base orgânica, uma base hormonal. Só que aí aparecem outras armadilhas. A grande armadilha aqui, que é uma outra descoberta recente dos investigadores da escolha intertemporal, tem um nome técnico de desconto hiperbólico. Desconto hiperbólico. Isso é coisa de economista, não é coisa de psicólogo. O que é o desconto hiperbólico? E é um problema da escolha intertemporal, mesmo na etapa da vida, que é a maturidade, em que tudo mais constante deveria prevalecer uma visão mais equilibrada dos termos de troca entre presente e futuro nas escolhas. O termo é cabeludo, mas a situação, eu tenho certeza, todos vocês, de uma maneira ou de outra, vão se reconhecer nela. Os termos de troca entre presente e futuro dependem da distância no tempo do momento da escolha. Ou seja, eu vou definir abstratamente e depois nós vamos ver os exemplos onde a coisa se esclarece. Enquanto a escolha é remota, ela se dá lá na frente, o ser humano não tem nenhuma dificuldade de avaliar de uma forma ponderada e neutra os prós e contras, os custos e benefícios distribuídos no tempo das diferentes opções. Na medida em que o momento da escolha se aproxima do presente, vão se alterando as percepções dos termos de troca entre presente e futuro. E na hora H da escolha, muitas vezes ocorre uma total subversão daquilo que parecia racional quando o momento era longo, era lá na frente. Então a ideia do desconto hiperbólico é a ideia de uma subversão que se torna mais concreta, mais visível, à medida que se aproxima no tempo o momento da escolha. Deixa eu dar um exemplo pessoal, que eu aprendi estudando esse assunto. Eu já vivia isso e eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, agora eu já sei, bem melhor. Eu tenho dificuldade de acordar cedo. Se não há um compromisso muito fatal de manhã, eu recorrentemente vivia a seguinte situação. Na noite anterior, eu colocava o despertador para acordar muito cedo na manhã seguinte. Movido pela melhor das intenções, kantiana, falava, vou acordar cedinho para poder fazer todas as pendências, resolver todas as pendências, corrigir provas, responder e-mails, todas aquelas dívidas que eu tinha e que eu não conseguia resgatar. Então, na noite anterior, coloco o despertador para acordar super cedo na manhã seguinte. Maravilha. Na manhã seguinte, quando toco o despertador, eu não tenho nenhum compromisso fatal que me faça sair da cama. Eu sou capaz de desligar o despertador, quase sem me dar conta do que está acontecendo, e dormir muito além do que eu julgava razoável na noite anterior. A vivência frequente desse impasse, uma decisão que é negada na hora de ser implementada, me levou a uma medida preventiva. Eu passei a colocar o despertador longe da cama. Aí eu era obrigado a caminhar alguns passos, reclamando, resmungando normalmente, até desligá-lo, e às vezes funcionava. Não sempre. É o desconto hiperbólico. O que está por trás disso? O cérebro humano não é constituído por módulos bem integrados. O cérebro humano é constituído por módulos que não estão bem integrados, que não estão perfeitamente harmonizados. Existe uma área do cérebro chamada sistema límbico, que toda vez que aparece uma oportunidade de gratificação imediata, o sistema límbico impele o agente a desfrutá-la. É o primata impulsivo que nos habita. Apareceu uma chance, o sistema límbico vai te empurrar para ela. Só que o sistema límbico não está sozinho, ele tem um adversário à altura. Córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é um módulo, uma camada cerebral muito mais recente, super desenvolvida no ser humano,
não tem o mesmo grau de desenvolvimento em nenhuma outra espécie biológica. E o córtex pré-frontal é aquela área do cérebro capaz de avaliar de uma forma razoavelmente neutra os prós e contras de diferentes escolhas. Ele não se deixa levar pela sedução no momento. Há um permanente conflito e negociação entre essas áreas do cérebro. O sistema límbico é a impulsividade em estado puro, digamos, é a formiga, é a cigarra da fábula do La Fontaine, a cigarra e a formiga, é a cigarra, é desfrutar o momento, e o córtex pré-frontal é a formiga, é cuidar do amanhã, é pensar com calma nos termos de troca para eleger um caminho. Vamos voltar ao meu exemplo. Na noite anterior, quando eu coloco o despertador para a manhã seguinte, o córtex pré-frontal é soberano. Não há nenhum prazer sendo desfrutado, o sistema límbico está adormecido, o córtex pré-frontal avalia e fala, não, a melhor coisa a fazer na manhã seguinte é acordar super cedo para resolver todas aquelas pendências. Tranquilo. Parece facílimo. Quando toca o despertador na manhã seguinte, adivinhem quem acorda? É o sistema límbico. Fala, mas que diabos é esse barulho num sono tão gostoso? Tá uma delícia continuar dormindo. Em nome do quê? Que puritanismo é esse agora de levantar sem precisar? Ao colocar o despertador longe da cama, é a chance do córtex espreguiçar e dizer alguma coisa na negociação, às vezes escorregadia, entre um e outro. E o resultado não está dado de antemão. E ele se recoloca nas mais diferentes situações da vida prática. O Santo Agostinho, ainda não era santo, tem aquela famosa frase, dai-me a castidade e a virtude, mas não já. É o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Ele sabe que no longo prazo é melhor a castidade e a virtude, mas agora não. É um embate permanente, é um conflito. Ou seja, o ser humano é muito menos unívoco e definido do que até hoje a teoria econômica imaginou, quando supunha aquele ser perfeitamente racional, equilibrado, capaz de ponderar racionalmente todas as escolhas que faz na vida. Isso aparece em muitas situações da vida prática. Dieta. Não há nada mais fácil no mundo do que pensar num regime de estômago cheio. Nós somos exímios praticantes de qualquer dieta, especialmente logo depois de comer muito bem, né? Sentir-se santificado e puro depois da comunhão. É o caso do Santo Agostinho. Depois da comunhão, jamais pecarei outra vez. Finanças. O que é mais fácil nesse mundo do que poupar o dinheiro que a gente ainda não recebeu? Nós somos mestres em poupar o dinheiro que virá. E o dinheiro que já está em conta? Os números mostram, as pessoas poupam muito bem antes de ganhar. Depois que ganham, o sistema límbico começa a ter alguma coisa a dizer. As nossas preferências no tempo não são uniformes em relação ao tempo do momento da escolha. Elas vão se alterando. E isso ocorre, como eu disse, nas mais distintas dimensões, não só da vida prática, afetiva, saúde, dieta, como também escolhas no campo das finanças, da gestão, até mesmo na vida espiritual. Eu acho bom que apostas sejam feitas. Um mundo em que as pessoas não ousassem e não fizessem apostas seria um mundo muito menos diversificado, com muito menos riqueza, com muito menos descobertas do que o mundo em que as pessoas se dispõem a correr riscos e a fazer apostas, às vezes aparentemente improváveis, mas que se revelam vitoriosas. Os benefícios sociais das probabilidades subjetivas errôneas dos indivíduos, ou seja, indivíduos que superestimam a sua chance de sucesso, né? Os benefícios sociais das probabilidades subjetivas errôneas dos indivíduos podem ser altos, mesmo quando os indivíduos pagam um preço alto pelo erro. Nós provavelmente teríamos poucos escritores, atores ou cientistas se todos os aspirantes potenciais a essas carreiras tomassem decisões baseadas numa probabilidade realista de sucesso. Nós também poderíamos ter poucos novos produtos, movimentos políticos, inovações médicas ou descobertas científicas. Ou seja, mesmo que a maioria esteja fadada ao insucesso, socialmente é bom que muitos tentem. Porque mesmo que poucos sejam bem-sucedidos, o efeito líquido para a sociedade, em larga medida, supera o custo dos indivíduos que não chegaram ao resultado pretendido.
O que eu acho fundamental, e uma sociedade bem organizada deveria ter essa característica, é que o fracasso, digamos, a falência, não fosse algo terminal, fosse algo que pudesse ser rapidamente resolvido para dar chance de novas tentativas. Mas que muitos indivíduos tentem, apostem e façam corajosamente iniciativas é algo socialmente benéfico. Porque nós não sabemos de antemão quais serão bem-sucedidos e quem serão os bem-sucedidos. E um Bill Gates que acerta, ou um Shakespeare, ou um Francis Bacon, um desses que acerta, o benefício trazido por esse resultado positivo supera largamente o custo daqueles que nós não sabemos o nome porque tentaram e não deu certo. Leiam a biografia de praticamente qualquer empresário norte-americano bem-sucedido. Praticamente todos eles, em algum momento, fracassaram e conseguiram se reerguer. Eu acho que essa é uma característica do empreendedor. Não se deixar abater por um fracasso temporário. Conseguir se reerguer. Walt Disney, que é uma biografia que eu li recentemente, ele faliu 2 vezes antes de acertar. O que é maravilhoso nos Estados Unidos, nesse ponto eu admiro os Estados Unidos, é que lá um erro desse tipo é encarado como parte natural da vida e a pessoa tem condições de rapidamente recomeçar. No Brasil, uma falência é vista como algo pecaminoso, moralmente errado, e a pessoa dificilmente se desvencilha disso para o resto da sua vida. Eu acho incrível que no Brasil as empresas não fecham. Nós descobrimos o segredo da imortalidade empresarial. Uma vez constituída uma empresa no Brasil, não se consegue mais fechar o que deveria ser a coisa mais natural de uma economia de mercado. Muitas empresas sendo abertas e muitas empresas sendo fechadas. Muitos tentaram, poucos conseguem. O importante para a sociedade é que os que não conseguem rapidamente zerem o jogo, write off, e recomecem. No Brasil não teria Mickey Mouse. O Walt Disney, depois de 1 ou 2 falências, estaria enredado para o resto da vida com pendências tributárias, trabalhistas, um rolo federal, coisas que não se resolvem, justiça, etc. E o cara fica enredado para o resto da vida por conta de um erro. Não há nada de moralmente errado em quebrar. Eu acho que é importante a gente entender isso no Brasil. É lógico que pode ser uma quebra fraudulenta, uma quebra moralmente condenável. Aí é outra história. Mas tentar fazer uma aposta e não dar certo é a vida. Faz parte do jogo. O mercado existe para que isso possa acontecer. O pior cenário é uma economia em que uma empresa, uma vez aberta, nunca mais termina. Está sempre lá como um fantasma, assombrando, e a qualquer momento pode destruir uma vida. Nós temos que resolver isso no Brasil. Isso é uma verdade, professor Gianetti. Temos que resolver. Mas a burocracia no Brasil, nesse aspecto, é cercada por uma complexidade inominável, lamentavelmente. Bom, meus amigos, eu fico por aqui desejando um final de semana tranquilo, em paz. Volto na segunda-feira com mais uma edição. Grande abraço a todos e até lá.